Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live de quinta. Para quem não me conhece, eu sou a Janaína Padovani, especialista em gestão de laboratório, e a gente está aqui para bater aquele papo sobre gestão, perguntas e respostas. Pessoal, hoje foi até interessante que a gente teve bastante perguntas falando sobre a separação de contas, sabe? Então, eu vou até bater um papo, ao invés de eu responder mesmo a pergunta, vou até fazer uma explanada um pouquinho mais detalhada dessa separação de contas, o tanto que é importante, né? Na terça-feira que a gente teve mentoria também com os alunos, a Emília está aí para confirmar, né? Que também teve bastante essa questão de separação de contas, né? O quanto é importante para um laboratório ter essa separação de contas. E que a maioria das vezes, quando o TPD trabalha sozinho, isso é mais difícil acontecer. Porque quando você trabalha, que é uma empresa assim que de repente você já tem um sócio, aí o que acontece? Você tem prestação de contas, né? Meio que já tem alguma coisa para falar assim, não, eu preciso marcar, né? Porque como é que você vai falar para o seu sócio, né? Que tem, que não tem? Oi, Pri. Então, agora quando você trabalha sozinho, você pensa, a cabeça já vem assim, né? Ah, eu trabalho sozinho, então tudo que entra é meu e pronto, acabou. E aí fica mais difícil ainda você fazer essa gestão. Fica mais difícil você entender realmente o que são os seus gastos, entender o que são os gastos do laboratório. Então acaba ficando também mais difícil de você entender se seu laboratório realmente está te dando lucro, se seu laboratório ele está ali trabalhando no vermelho ou não está, se você está quebrando. Né? A maioria das vezes o que eu vejo é que quem acaba quebrando o laboratório é o próprio TPD, é a casa do TPD, né? Não é nem tanto o laboratório. Mas para isso ficar claro, precisa ser feito. Algumas coisas precisam ser feitas, né? Porque não tem como a gente falar, ah, mas é muito difícil separar conta. Realmente não é fácil, ainda mais se a vida inteira foi desse jeito. Então, tudo que a gente começa a se propor a fazer de uma forma diferente, a gente tem que entender que tem um tempinho ali para nossa adaptação, né? Então, o que é interessante? É começar a anotar a primeira coisa. É anotar, não tem da onde sair, não tem como fazer diferente se não for uma anotação. Então começa a anotar realmente tudo que você gastou do laboratório, tudo que você gastou da sua casa. Começa a separar essas contas para você começar realmente ter uma ideia certa, para não ficar nessa desilusão que de repente que o laboratório é ruim, que o laboratório não dá dinheiro, que é isso tudo mais. Que de repente também o laboratório pode não estar dando dinheiro também por N fatores, né? Por outros fatores, como de repente você não está calculando um preço legal, ou você não está recebendo dos seus clientes, ou está comprando muita, né, matéria-prima ali, muito material e deixando muito estoque. Então tem vários jeitos, várias coisas também que você pode estar fazendo errado que você não consegue ver esse dinheiro. Mas eu tenho certeza assim que 99% a chance é de realmente você não estar sabendo administrar esse dinheiro que está entrando, está misturando tudo, está virando um balaio de gato e é na onde que você não consegue ver. A maioria das vezes não é as outras coisas, mas sim essa separação de conta. A minha sócia Daniela da Loca, saudade de você também, minha queridona, minha amiga desnaturada. Chorar aqui, ó. E assim a gente acaba então tendo essa noção maior depois que a gente coloca no papel. Não tem outro jeito, realmente tem que ir lá e colocar no papel. Ah, mas eu não tenho ainda uma empresa aberta, então para mim fica mais difícil, porque primeiro, é sempre assim, né? Primeiro eu vou abrir uma empresa, aí depois eu vou começar a fazer. Mas
Aí fica sempre uma coisa sendo, primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou fazendo aquilo, e nunca vai fazendo o que tem que ser feito. E para separar as contas é uma coisa tão básica que você nem precisa de dinheiro para isso, não precisa de sistema, não precisa de nada. É realmente chegar ali, colocar no papelzinho lá o que você realmente está gastando, o que está entrando, para você ter essa noção legal do que é teu laboratório. Isso realmente você consegue fazer e é uma coisa que você precisa, realmente você precisa fazer isso, tá? Uma das dicas que eu dou é separar a conta bancária. Mas como eu não tenho empresa, aí como é que eu vou ter uma conta só para o laboratório? Abra então outra conta na pessoa física mesmo para você. Tem esses bancos digitais que você consegue abrir a conta e você não vai pagar nada pela movimentação dela, né? Então deixa uma conta só para tua casa, uma conta ali só para o laboratório e aí começa a pagar as contas da sua casa em uma e as contas do laboratório em outra. Já vai começar a realmente a entender muito melhor. Depois de um mês, você já vai começar a entender o que as contas ali tá vindo. E detalhe, né? Se você só tem a renda do laboratório, então o que entra, uma coisa é você não saber nem o que entra, e outra coisa é você saber o que entra, mas tipo assim, só ter uma renda, né? E para você realmente distribuir para tudo ali, para tua casa, para tudo. E aí você pode ficar até com dor na consciência, né? Fica com aquela dorzinha de achar que tá, poxa, eu tô gastando mais do que eu deveria do laboratório. Porque tem dois lados, né? Tem aquelas pessoas que pensam assim, tudo que entrou é para mim e pronto, acabou, né? Paguei tudo do laboratório e o que sobrou é meu bolso, que tá errado. E tem aquelas outras também que aí não gasta nada porque fica com remorso, sabe? Aquela dor na consciência, porque eu tenho esse dinheiro do laboratório, mas vai que acontece alguma coisa, vai. Aí fica também muito no negativismo ali e ainda não tem aquela, aí fica com remorso realmente de gastar o dinheiro. Então, o que eu tô propondo para vocês é terem as contas claras para você poder realmente ter um equilíbrio, para você nem gastar demais e nem também achar que não deve, que você não tem o direito, não tem o merecimento de gastar. Vamos ver o que a Aline está falando. O problema, Jana, que não tem cirurgião dentista que paga até o dia 5, por exemplo, e tenho várias contas fixas, como aluguel, escola. E aí, como é que faz? Boa. Então, o que acontece? Você precisa ter certo o seu fluxo de caixa. Se você já sabe que você vai ter mais contas no começo do mês, tem várias coisas que dá para você fazer aí, né? De repente, propor um benefício maior para aquele dentista que pague até o dia 5, né? Para você poder puxar esse pagamento para o dia 5. Ou de repente, igual escola. Escola é uma coisa negociada. Dá para você ir lá e pedir para pagar depois. Assim, dá um tempo, né? Lembro que na escola das minhas filhas era assim, né? Tinha sim, era até dia 5, mas eu conversei e comecei a pagar dia 10. E eu tinha o desconto até o dia 10 para o pagamento. Então, assim, são coisas que, algumas coisas são flexíveis, que dá para você também mudar a sua data de pagamento. Agora, tem coisas que, de repente, o aluguel você não consegue, de fato, mudar. Aí, você vai ter que fazer de outro jeito. Então, você vai ter que ter um salário para você e, de repente, é um antecipado, né? Porque o que acontece quando a gente tem colaborador, que eu sei que você também tem aí, Aline, aí além de tudo, você também tem seus colaboradores para pagar até o 5º dia útil. Então, você precisa ter esse capital de giro para você manter esses seus custos até os dentistas para pagarem. Então, por isso que é perigoso a gente não ter uma reserva e não ter um capital de giro, porque se um dentista não paga, você embola todo o resto das contas, né? Então aí você precisa realmente saber exatamente quando que vai entrar, qual que é a possível data das entradas e saber todas as saídas.
E aí, nesse entremeio aí, que a gente chama de ciclo financeiro, né? Esse meio aí de quando entra e quando sai o dinheiro, é o dinheiro que você vai ter para arcar. E aí, você vai ter um prolabore, né? Que é o dinheiro realmente, que é o teu salário, que é o que eu estava falando para você não ter remorso de estar tirando um dinheiro do laboratório, você tem que ter um prolabore, é o seu salário. Então, olhar ali quais são as suas contas, fazer um levantamento do que você realmente precisa e entender se o seu laboratório já está em condições para ter esse padrão de vida, que é o que muitas vezes ainda não tem. E a pessoa pega e fica com um padrão de vida muito maior do que ainda está comportando. Eu sempre brinco que a gente primeiro tem que deixar a empresa rica para depois a gente ser rico. Então a gente precisa consolidar ali, né? O laboratório é a galinha dos ovos de ouro, né? Então é ali que você tem que investir para ele poder te dar um retorno. Aí você começa a tirar antes de ter, e aí é onde acaba complicando ou vivendo naquele círculo ali, né? De só dívida, né? E isso é perigoso. Mas a questão de você aí fala assim, mas eu não tenho como tirar um prolabore. Gente, se você começar a marcar realmente o que entra, o que sai, você vai ver que você tira um prolabore e tira mais do que deveria. Porque, igual a Aline falou aí, se você já paga o aluguel, se você já paga a escola dos filhos, aí um financiamento de um carro, é um seguro saúde, alguma coisa assim, isso o dinheiro está saindo da onde? Está saindo do laboratório e ele é o teu prolabore. Então, às vezes fica nessa ideia de que não está conseguindo tirar dinheiro e que não tem de jeito nenhum de tirar um salário, mas está saindo da onde? Né? Exceto se tem uma outra renda que venha de fora esse valor. Mas se só tem um laboratório para pagar todas as despesas de casa, então você não pode falar que não tem um prolabore, porque está saindo. Tudo bem que no começo você pode até, precisou então do dinheiro dia 5, então eu vou colocar que eu paguei dia 5 o aluguel, vou colocar um valor lá que eu já peguei de prolabore. E no final eu somo tudo para entender qual que é o valor do meu prolabore. Não consigo pegar tudo de uma vez, ok? No começo você começa fazendo isso. Pega no dia que você precisa, mas marque que é um prolabore, porque é um prolabore. Para você começar a tua cabeça também entender que aquele é um pagamento seu. Porque senão dá essa sensação de que você só trabalha, né? E que aí realmente não tem o dinheiro. Esse que é um problema. E a gente tem que entender o seguinte, o laboratório, ele tem ali o dinheiro que de fato é um prolabore, e ele tem a possibilidade de você ter lucro. Mas o prolabore, que é o seu salário ali que todo mês você tem, você precisa de um salário. Então você vai precisar também entender quanto que o laboratório vai poder te pagar, ok? Fazer aquela pesquisa, ver quanto que você receberia se você trabalhasse em outro laboratório do mesmo porte, etc e tal. Mas, por outro lado, você precisa entender se seu laboratório realmente tem capacidade para te pagar nesse momento tudo o que você precisa. Se você não consegue reduzir seus gastos pessoais, o que você tem que fazer é pôr mais serviço, dar um jeito de aumentar seu faturamento, aumentar seu lucro para você realmente ter esse retorno, né? Ó, o que a Eliane está falando, né? Não tem como não ter reserva e ficar dependente da data do pagamento do dentista. O capital de giro é importantíssimo. Por isso que eu sempre falo, às vezes a pessoa pergunta assim, qual que é um conselho para abrir um laboratório? Eu falo, tenha capital de giro. Sabe por quê? No começo é difícil. No começo você às vezes não tem cliente, às vezes você já tem que desembolsar para comprar a matéria-prima, né? Ir lá comprar o material, tudo. E aí você não tem dinheiro para pagar. Aí você fica naquela dependência do teu dentista ali, que às vezes é um ou dois clientes que você começa a pagar e aí você acaba se enrolando. Esses tempos atrás eu recebi uma mensagem no direct de uma pessoa desesperadíssima que não estava conseguindo receber.
de um trabalho e assim, do modo que a pessoa me falou, eu sou assim, gente, eu acabo pegando tudo pra mim, né? Então eu fui conversando, fui entendendo o que estava acontecendo, mas quando ela me passou o valor que a dentista estava devendo, e pelo desespero que ela estava, eu não sei mais o que eu faço para receber, porque eu não tenho mais nada para receber e eu fiz o trabalho dela e eu preciso receber, não sei o quê. Eu achei que fosse muito dinheiro, assim, porque pelo desespero, mas era R$ 1.200, gente. Então, assim, lógico que R$ 1.200 é dinheiro, claro que é. Só que eu falo assim, ela não tinha da onde tirar os R$ 1.200. Então, assim, por quê? Porque ela tinha nada de reserva, nada para poder dar girada. Então, um cliente que ela atendeu e que não pagou, ela já quebrou. Ela estava literalmente quebrada. Entende? Então, assim, e tem gente que quebra com menos, porque não tem da onde tirar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando, vou montar meu laboratório. Aí vai lá, recebe o acerto, vai lá, paga, compra um monte de equipamento, tudo à vista e fica sem o dinheiro para girar. E aí é na onde quebra. Tá? Outra coisa também que eu vejo bastante, o pessoal vai na dental, faz aquele monte de parcelamento lá de equipamento em 10 vezes, em não sei quantas vezes, sem nem ter cliente, e aí depois já começa uma empresa com dívida. Então, eu nunca falei que empreender não é bom, até eu tô aqui, porque eu acredito muito no empreendedorismo, mas eu acredito mais ainda no planejamento. A gente precisa se planejar. Não tem como eu sair assim e vou com a cara e coragem. Não, as coisas precisam acontecer passo a passo, né? Não tem como você atropelar tudo para fazer. E, inclusive, se for a tua única fonte de renda, se você já tem família e tudo mais, precisa ter pensar que os primeiros meses ali não são flores, né? Os primeiros meses é aquela fase que você está começando, está engrenando, e aí quando você imagina que você já montou tudo, aí acontece, você precisa pegar outra coisa, precisa comprar outra coisa. Então, assim, é dispensar. Então, se planeje antes, faça sempre o planejamento e o papel é importantíssimo. Você vai lá, você coloca tudo no papel, tudo que você vai precisar, já faz uma projeção dos próximos meses, o que você tem que ter em dinheiro para garantir os próximos meses, se vai pagar aluguel, se não vai, se vai ficar em casa, se vai precisar de alguém para ajudar, como vai ser, coloque tudo no papel para não ter tantas surpresas. E eu vou te dizer uma coisa, a gente acha que não tem surpresas mesmo planejando, e é claro que não é isso. Toda vez que você planeja, você vai ter várias surpresas. Só que quando você planeja e tem essas surpresas, você já tem um plano B engatilhado. Então fica mais fácil passar por tudo isso. Agora, quando você vai só com a cara e coragem, aí fica mais difícil, tá? Não vou dizer que é impossível, não. Tem gente que vai, mas para que a gente vai para o caminho mais difícil, né? Se pode facilitar. Olha, a Fran tá aí, Edu, Sentes, Vinícius é meu aluno, Jean, nossa, entrou bastante gente enquanto eu tava falando aí, hein, gente? Camila, opa. Esqueci de falar também, gente, se vocês tiverem alguma perguntinha, aqui embaixo tem um pontinho de interrogação com um balãozinho, pode colocar sua pergunta lá, tá? E fica mais fácil de eu ver do que nos comentários. Aí vocês fiquem à vontade também para perguntar. A Camila Queiroz, cheguei, isso aí, chegou. Eliane, eu sempre pensei nisso. Às vezes eu penso que eu poderia estar até mais longe, vamos dizer assim, mas eu sempre tive os pés muito no chão, sempre mesmo. Então, assim, eu acredito que eu crescer de forma consistente, de forma. Porque você chegar lá longe, não é difícil você chegar.
Não é, você vai que vai. Só que aí você se manter lá em cima que é mais difícil. Aí é que está o problema. Porque o que a gente vê muito? Os laboratórios, eles crescem, e tem laboratório que cresce sem perceber que está crescendo. E aí vai crescendo e vai tomando uma proporção muito grande de crescimento, e quando vê, não estruturou nada. Então, assim, começa a crescer de forma desordenada. Aí não tem organização nem na produção, não tem organização na gestão. Aí o dinheiro é dinheiro que entra, então, assim, não está faltando dinheiro, tá indo, tá indo. Só que aí, quando acorda para ver, aí fala, meu, aí você já vê que tá um arrombo lá. Eu vejo técnicos que antigos que depois de anos fecharam o laboratório, porque cresceram muito, assim, tinham uma vida muito boa, uma proporção, um padrão de vida muito legal, mas não deu a atenção que deveria para que eu falo, né, que é a galinha dos ovos. Então a gente precisa realmente olhar ali pro que vai dar o nosso dia a dia ali, nosso pão, né? Então a gente precisa ter muita atenção nessa parte de crescimento também, no crescimento desordenado. Porque esse crescimento desordenado, ele ferra mais dia ou mais tarde. Tudo que a gente, na verdade é assim, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então a gente tem que começar a plantar e plantar bem plantadinho também o negócio. Eu e os meus ditados, nada a ver, mas tudo bem, né, gente? Vocês me entendem. Eu confundo todos os ditados. Vamos lá. Gosto muito das suas lives, que legal, obrigada. Me dá uma dica de um bom planejamento para criar um bom laboratório. Vamos lá, então, vamos lá, meninas. Vamos fazer um bom planejamento de um laboratório. O que a gente tem que ter primeiro, antes de mais nada? É entender mesmo essa parte do dinheiro. Acho que primeira coisa é colocar ali no papel tudo o que você quer, o que você imagina que é um laboratório para você. O que você quer oferecer no seu laboratório. Qual que é o laboratório qual que é teu propósito de abrir um laboratório, né? Acho que quando você coloca esse objetivo assim, tipo grande assim, bem grandão, chamando a atenção, é ali que você vai mirar. É ali que você vai mirar. Então, não é o que, talvez não é o que você vai abrir agora, mas é o que você quer de laboratório. Então, você já vai estar fazendo, eu chamo de visão de futuro, né? Então, você já tem ali o que você vai querer oferecer nesse laboratório. E aí, você traz agora para o teu laboratório que é possível hoje. O que é possível hoje você ter? Qual é o laboratório que você pode ter hoje? E aí você vai começar a colocar tudo o que você precisa para esse laboratório de equipamento. E aí você começa a colocar o que você vai gastar com esses equipamentos, quais clientes você vai atender, que tipo de cliente você quer atender, que tipo de serviço você vai oferecer. Que tipo de clínica, se é clínica popular, se é um consultório mais restrito, se você quer ser um laboratório de produção, se você quer ser um laboratório mais estilo ateliê, atender menos, com valor agregado um pouquinho maior. Que mais? Deixa eu ver assim, que já tem. Aí você também tem que ter uma projeção do quanto que você vai gastar só para manter o seu laboratório nos primeiros meses. Mas como é que eu vou saber se eu não tenho abrir? Aí você tem que começar já. Vai ser na tua casa? Você vai alugar um espaço? Você já vai começar legalmente falando, já vai legalizar ou não? Você vai sentir primeiro como que é o mercado para depois você ir lá e legalizar. Se você for legalizar, tem que entender também quanto que você vai gastar por essa parte de legalizar, com contador, né, para registrar, para fazer toda essa parte contábil. Então já pode também conversar com o contador para entender essa parte. Que mais? Vai falando aí, se eu tiver muito rápido, você me fala.
Que mais você vai precisar? Também entender quanto que você quer ganhar, né? Fazer uma projeção também do quanto que você precisa ganhar. E aí você compra os equipamentos. Essa parte de equipamentos, sempre faça orçamentos, vê quais são as suas possibilidades, o que está dentro do seu orçamento para fazer e faça o melhor que você pode fazer nesse momento. Talvez você não consiga ainda, de repente, ter aquele forno, mas se já começa a pensar que é necessário aquele forno para você entregar com mais agilidade, com mais qualidade. Então é tudo uma projeção mesmo. Você começa a entender todo o seu laboratório, toda a sistemática ali no papel. E depois que você tem tudo isso, aí você vai falar qual que é o primeiro passo, o que eu tenho que ver. E você começa a dar prioridade. Aí a gente faz um plano de ação, né? E o plano de ação, o que você tem que colocar? Qual que é a ação que você vai tomar? Colocar quem vai fazer, se é você mesmo, se você vai contratar outra pessoa, como é que vai ser, se tem algum custo para aquilo, já colocar um valor, e a data para acontecer. Porque, sabe, a gente fica muito pensando em coisas que a gente quer, que a gente precisa fazer, só que se a gente não coloca uma data para acontecer, para executar, não acontece, o negócio fica lá só no sonho. Então coloque data para acontecer também. Eu acho que isso. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra coisinha aqui de, de planejamento. Mas não estou com meu caderninho de planejamento aqui. Mas eu acredito que eu falei tudo que precisava falar. Fala aí, Eliane, se eu esqueci de alguma coisa. Mas eu acho que é isso mesmo, gente. O primordial é ter projeções, errar no papel é melhor do que realmente começar errando já direto. Aí faz um negócio, faz outro e é igual reforma, né? Ah, não vou contratar arquiteto não, porque eu mesma sei fazer. Aí você começa a fazer um negócio, aí quebra uma parede, aí depois você coloca, ai meu Deus do céu, não era assim, aí a parede já foi, aí você coloca. Então, agora você pega um projeto e começa a olhar, e aí, peraí, eu não quero, eu pensei em fazer isso, mas será que eu vou fazer esse setor agora? Acho que não, acho que eu vou começar só, já que eu vou começar sozinho, então eu vou começar só com acrílico, depois eu vou. Então, é isso que vocês começam a imaginar. Mas eu vou dar conta? Estou dando conta disso? Vou dar conta de fazer tudo isso sozinho? Não vou. E aí vai realmente passando para frente. E é igual a Eliana está falando, vai melhorando sempre na medida que o negócio for aumentando, vai investindo e tudo mais. Só que realmente precisa ser feito um planejamento. Não enfia a cara antes de fazer isso, gente. Não faz isso, não. Vai ser, o bolso agradece, viu? Não queira agir tudo nos impulsos, sabe? Vai devagar, mas sempre, né? Constante. O problema é quando quer atropelar muitas coisas e acaba fazendo e não dando certo. A Lisa entrou, o Danilo, Brian, vamos ver, tem outra perguntinha aqui. Show, você sempre tira minhas dúvidas, queria que tivesse mais live. Matheus, legal, vamos fazer lives. É engraçado que na pandemia a gente fazia muita live, né? A pessoa já estava até enjoada de tanto fazer live. Mas agora a gente assumiu esse compromisso de fazer pelo menos uma vez por semana. Nas próximas semanas eu acredito que eu vou mudar a data, não vai ser mais de quinta. Estou pensando em mudar para segunda-feira, mas eu vou fazer alguns testes ainda para ver qual a data, o dia que fica melhor, assim, né? Porque igual uma data na sexta-feira, nem adianta fazer sexta-feira, né, gente? Sexta-feira a gente quer descanso, né? Mas vamos ver se a gente consegue, então, mudar para segunda-feira. Mas aí vocês ficam ligados aqui
no nosso Instagram, porque eu vou manter vocês informados, tá? E aí, que mais então, hein? Ah, legal, eu fiz uma anotação aqui, ó, de gastos invisíveis. Gente, isso daqui é muito legal, esses gastos invisíveis, porque a gente é invisível porque a gente não vê, né? E são coisinhas tão besta que acontece dentro do laboratório que às vezes a gente não vê, que é a danada da repetição. Será que vocês estão fazendo um controle legalzinho de repetição dentro do laboratório? Para entender o porquê que está repetindo, para entender se é sempre os mesmos clientes, se é sempre os mesmos trabalhos, ou sempre o mesmo colaborador que faz. Isso é uma coisa muito importante para olhar ali, porque às vezes vai passando no dia a dia e acaba não percebendo que ali tem um ralo. Então, uma coisa que eu anotei aqui para chamar a atenção de vocês, para vocês darem uma observada na produção de vocês, é isso, dos gastos invisíveis, que são as repetições. Geralmente, repetição não tem esse controle de repetição, só acaba fazendo novamente e não tem o controle. Então, isso é um controle também que é interessante vocês fazerem aí no dia a dia de vocês, viu? Seguir na correria ali e tal, mas entender. E nem tanto, porque é meu erro, é erro do dentista e ficar nessa briga de que é ou não é, se vai cobrar ou não vai, né? Mas a questão é entender realmente e tampar ali o buraco, né? Tapar o buraco. Ah lá, Emília, nunca noto. Emília, eu até fiz a observação aqui para falar, porque geralmente não tem esse costume, esse hábito de marcar. Já chega lá, já faz, né? Quem tem realmente o sistema, ele até mostra que foi uma repetição, mas também não tem um relatório mais fundo para você entender isso, porque além de entender quantas repetições estão sendo feitas, é bom entender se é o mesmo dentista, porque às vezes a gente tinha um caso lá no outro laboratório que era assim, a gente tinha, não era nem repetição, era remontagem, mas tinha tanta remontagem, voltava tanto para remontar, e eu falava, mas e o setor não andava. Eu começava a fazer lá, porque o meu negócio era os números, né? E começava lá fazer o monitoramento e por que a produção não ia. Aí eles começaram, é porque tem muita remontagem da clínica, tal, não sei o quê. Aí eu comecei a observar que era justamente só uma clínica. E aí eu conversei com a gerente da clínica para poder fazer um trabalho diferente com essa clínica, para a gente entender, porque além da gente do laboratório estar gastando tempo, a clínica também estava gastando tempo com ela, com as remontagens, né? Nossa, eu estou falando de remontagem bem na hora que o Giovanni Junques entra, não vou nem falar mais nada, hein? Para não falar bobeira aqui. Hello, how are you? O rei da prótese fixa, eu não vou nem falar mais nada, né? Não vou falar nada não. Mas realmente, aí que a gente viu que estava tendo muita remontagem, porque estava tendo uma falha realmente de comunicação entre a clínica. E aí depois começamos a fazer de outra forma e melhorou, assim, coisa de 90%, né? Mas porque eu tinha muita perda de tempo ali, de ficar realmente passando ali com essa clínica e às vezes vocês podem ter também, né? E já acabou meu inglês já, tudo que eu sei eu já te falei. Vamos parar por aqui pra gente passar vergonha, hein? Fazer uma live também com esse menino aqui. Eu vou começar, gente, fazer umas lives agora com meus convidados, que eu sempre convido e depois eu acabo não concluindo. Mas falar também um pouquinho que a gente só conhece eles com os laboratórios e com os dons deles, né? Mas vamos falar um pouco também da vida deles e entender como que é a gestão do laboratório, como é a organização do laboratório, porque a gente vê pelo Instagram e a gente não conhece, não sabe. Então,
não sabe que tem perrengue também, que tem, né, várias coisas acontecendo por trás, né? E eu vou começar a fazer a live com esse pessoal para mostrar também que em todos os laboratórios, em todas as casas acontecem as mesmas coisas, gente. Infelizmente, a gente tem que ir fazendo diferente, aí aprendendo, né, conversando com um com o outro, o que dá certo para um e entendendo e para poder realmente ir melhorar, né? É isso que é o intuito. Tá certo então, pessoal? Então, né, Eliane, é verdade, porque a vida do Instagram, até hoje eu brinquei até com a Suzana. Eu falei assim, não acredita tudo que você vê no Instagram. Porque é verdade, a vida do Instagram é uma, e as pessoas, elas têm ah, aquela coisa de se comparar, né? E olhar aquele trabalho, olhar e não ver toda a história que teve por trás, né? Então a gente sempre fala assim, a grama do vizinho é sempre mais verdinha, né? Mas não é, também tem os bastidores do vizinho, né? E aí a gente tem que também mostrar. Everton, não tem Instagram, não tem perrengue, mas também assim, por outro lado, pensa comigo, se eu tivesse aqui chorando meus perrengues que eu tô passando aqui, para que eu iria fazer isso, né? Não tem sentido também. A gente tem que compartilhar coisa boa para a gente poder, mais coisa boa para a gente poder inspirar as outras pessoas a fazerem coisas boas também, mas não no sentido de que a gente vai colocar só coisa boa ou para o outro achar, se comparar. A questão não é essa, né? A questão não é se comparar. A questão é inspirar as outras pessoas, mas que passa perrengue pode ficar tranquila que todos passam. É impressionante. Não tem assim, não, meu laboratório é perfeito e pronto. Nunca nenhum cliente. Aí, o que tem? Tem o modo que as coisas são conduzidas, que é lógico que quando você tem um conhecimento a mais, que você tem uma postura diferente, as coisas, os perrengues são conduzidos de formas diferentes, a resolução dos perrengues são conduzidos e tem talvez uma resolução melhor. Então é esse o sentido, de olhar, né? Olhar o sucesso do outro, olhar o que realmente a outra pessoa está passando e trazer isso para sua vida como que, olha só, que legal, aquele lá deu certo, deixa eu ver o que ele fez. É bem isso, né? Acho que, bom, pelo menos eu sempre levei dessa forma. Uma das coisas que às vezes a gente não tem hoje é ter um final de semana livre. Como conseguir? Olha que legal. Um final de semana livre, né? A gente tá falando assim, vamos viajar, né? Feriadão aí, né? Prolongado. E realmente tem muita gente que tá dentro do laboratório ainda e de repente nem vai conseguir ficar, né, com a família nem no feriado que é feriado. E às vezes nem sábado e nem domingo. E tem muitos laboratórios também que trabalham muito para isso. Para ter tempo livre, você precisa gastar um pouquinho mais de tempo no começo. Isso daí é óbvio. Só que tem laboratório que já está trabalhando aí já mais de 10, de 15 anos e continua na mesma pegada de quando a gente começa. Quando a gente começa, é natural, um outro horário ficar a mais, isso daí não se penitencie por isso. Só que se isso começar a virar rotina, aí não é normal, né? Aí não é legal. Então, assim, um dia ou outro você ficar mais tarde, tudo bem, é até admissível. Oi, Renato. Renato, meu querido Renato, meu parceiraço lá de Araçatuba, no setor de acrílico. Então, o que a gente faz? O que a gente precisa entender? Peraí, por que eu estou ficando tanto no laboratório? Será que não está tendo uma organização na minha produção? Será que eu estou pegando mais trabalho do que eu estou comportando? Então, é isso que a gente tem que entender. Será que já está na hora de eu contratar outra pessoa
para me ajudar a fazer? Será que se eu contratar uma pessoa para me ajudar, eu vou conseguir render mais? Né? Então, esse tipo de questionamento que precisa fazer, porque às vezes a pessoa está ali trabalhando sozinha e ela não quer de jeito nenhum contratar outra pessoa para trabalhar com ela. Aí ela vai, ela entrega o trabalho, ela atende, ela volta, ela busca o trabalho, ela faz. Aí, que hora que essa pessoa vai produzir? À noite, porque durante o dia ela está correndo atrás de trabalho, na verdade. Então, de repente, talvez chegue essa hora já é uma hora legal de contratar, de terceirizar alguma pessoa para buscar os trabalhos, porque aí você está na bancada e aí te sobra tempo. Então, é entender que tudo que você está fazendo, se é só você que pode fazer e como que você está rendendo esse dia. Porque às vezes você está fazendo muitas coisas que outras pessoas poderiam, que nem precisaria fazer, talvez, naquele momento, e aí você acaba ficando muito mais tempo dentro do laboratório do que deveria. E aí você tem que realmente ficar até mais tarde, ficar dentro ali de final de semana e tudo mais, e isso daí não é legal, né? Todo dia ali, aí não tem família que aguente, aí os filhos crescem e você nem vê os filhos crescerem, né? Esposa, marido e tudo mais, e vai. E aí vira uma bola de neve, um negócio que tem gente. Eu tenho uma pessoa que chegou a falar que a filha tinha raiva do laboratório. A filha de 15 anos tem raiva de prótese, de protético, porque ela não quer de jeito nenhum seguir a profissão. Porque a vida inteira dela, ela viu a mãe dela dentro do laboratório de prótese. E aí a mãe dela não tinha tempo para ela, né? Então, cuidado, que o tempo é o que a gente tem de mais valioso e não volta mais. Eu sei que a gente quer trabalhar realmente para dar o melhor para os nossos filhos, mas a gente precisa ter também qualidade de tempo com eles. Então, às vezes, que não fique muito tempo, mas pelo menos o tempo que esteja presente, né, com eles. E hoje a gente tem o celular, que na verdade é uma ferramenta de trabalho, mas ele acaba sendo mais um roubador de tempo. Então a gente precisa tomar cuidado com isso também. Mas é ali, ó, no dia a dia, começar a observar tudo que você está fazendo dentro do laboratório para realmente enxergar se já não é hora de você contratar outra pessoa ou de terceirizar alguma coisa para você ter um pouco mais de tempo livre, tá? Isso tudo tem que pôr no papel, né? Tem que entender ali no final das contas, porque às vezes você acha que você vai gastar mais e você vai conseguir produzir mais. Então, realmente precisa colocar no papel. Bom, oi, Átila. E aí, gente? É isso? As anotações que eu tinha feito para falar com vocês, eu acho que eu falei todas. Vocês têm alguma perguntinha que o Renato está falando? Infelizmente, tem muito protético que acaba romantizando trabalhar até mais tarde e ficar sempre no laboratório. É verdade, né, Renato? É muito isso. Às vezes eles acham assim, se você falar que você sai 6 horas, como assim você sai 6 horas? Eu fico no laboratório todo dia, até as 10, até as. Não, não tenho final de semana. Tem uns que falam, eu tenho um colchãozinho lá que eu durmo no laboratório. Isso não é vida, né? Mas aí dá aquela impressão que quanto mais a pessoa fica no laboratório e trabalha mais, é como se ela fosse melhor do que o outro que trabalha menos. Só que aí a gente pensa, né, tem o trabalho, seria um trabalho burro, na verdade, porque a pessoa ela está trabalhando de forma errada. Não que ela não esteja trabalhando, tá, gente? E eu volto a repetir, no começo, uma vez ou outra, esporadicamente, é normal. Pode ser. Só que assim, todos os dias, todos os finais de semana, faz uns 2, 3 anos que a pessoa não tira férias. Isso não é normal, isso não é congruente. Uma hora o corpo vai pedir, uma hora a saúde vai pedir, uma hora a família vai pedir, e aí já foi. Então, realmente, é começar a entender que, peraí, esse momento, hoje, eu tenho esse propósito, eu assumi esse compromisso, final de ano,
Deixa eu virar um pouquinho aqui. Final de ano, eu até brincava que eu não tinha marido, né? Eu brincava assim, ó, de final de ano eu sei que eu não tenho marido porque eu sei que a demanda é diferente. Então, chegava no final de ano, o Eric sempre ficava um pouquinho a mais no laboratório e isso, para ele e para mim, não tinha problema. Até eu brinco assim, que eu falava, você vai demorar? E o demorar de protético, gente, é coisa de louco, parece que eles têm outro relógio, né? Então, por fim, o que o Eric fazia? Ele tirava foto do forno para eu saber quanto tempo que ia demorar, porque ele falava, não, tô na última queima, mas não falava para mim quanto tempo que tinha essa última queima, né? E aí ele tirava uma foto do forno e mandava para mim, aí eu já sabia que ele estava demorando ou não. Mas é interessante porque isso era no final do ano, mas aí tá o Renato, que não me deixa mentir, que a gente tinha vida social normal, né? Chegava às 6 horas, o Eric saía, a gente ia fazer nossa caminhadinha, ele ia correr. Uma vez ou outra precisava ficar? Precisava. Aí ele ficava, mas não era sempre. Era muito esporádico. E o Eric também tinha, né? Ele tem essa mania de começar a trabalhar mais cedo. Ele gostava de entrar antes de todo mundo, porque ele falava assim, o telefone não toca, tá tudo certo, né? Então ele conseguia entrar mais cedo e ele quase nunca precisava ficar até mais tarde. Só que eu vejo que tem muita gente que fica até muito mais tarde. Ah, e detalhe também, a gente tinha 2 férias por ano, a gente tirava 2 férias por ano, porque tinha as férias das meninas, mais o final do ano, então a gente gostava de viajar e tinha os congressos, tinha as coisas também que, para quem não sabe, o Eric também é dentista, e eu só ia acompanhando, tá? Eu só ia na parte boa. Mas a gente também fazia as nossas viagens e tudo mais. Então, o que a gente tem que usufruir também o que está fazendo, né? Então, a gente precisa começar a parar realmente de romantizar, achar que é lindo, maravilhoso, e só porque eu trabalho mais é que o meu laboratório tem mais dinheiro, ou porque eu tenho mais cliente, ou porque eu trabalho mais. E não é por aí não, viu? Não é por aí. A gente precisa acabar com isso aí. Não é, pessoal? Vamos lá, deixa eu ver que horas são, porque eu também começo a falar. Aí eu já estou no meu horário, tá, gente? Vamos encerrar. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Tá tudo certo? Saudade do povo de Araçatuba. Saudade aí do Renato. Da Dani que entrou. Mas é isso aí. Vamos que vamos, né? Então, lembrando vocês acompanhem aqui no Instagram a nossa live semanal, quando vai ser. Já vou fazer um calendário também dos convidados, já intimei vários, vamos fazer um calendário direitinho, um cronograma, para vir e bater esse papo aqui, que é bem descontraído mesmo, para trazer para vocês o que é realmente o dia a dia de um laboratório, né? Nada de romantismo, o que é da forma mais limpa, né? E clara, do jeito que é mesmo, o dia a dia. Então, um grande beijo para vocês, muito obrigada pela presença de vocês, por estarem aqui comigo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar lá no direct, eu sempre respondo as dúvidas, né? Tô aqui para ajudar vocês nessa parte de gestão. Eu acho extremamente importante porque o técnico, ele pode ser um bom técnico, mas se ele não tiver uma boa gestão, infelizmente ele patina, não vai para frente, e a gente precisa ter uma boa gestão aí. Gestão que eu falo em tudo, né? Gestão até na vida, a gente precisa ter gestão, né? Obrigada, Eliane, por ter ficado até agora. A gente vai marcar nossa live. Suzana também, minha amiga virtual. Essa internet é maravilhosa, né, gente? Ela nos proporciona isso, ó, a gente ter amigas em todos os cantos aí
do mundo e através disso daqui, né? Antigamente tinha as cartinhas, eu sou dessa época ainda de escrever cartinha. Agora a gente tem o mundo virtual, então a gente tem que aproveitar isso daqui que ninguém paga nada, né? Um grande beijo, fica com Deus e até a semana que vem, tá bom? Beijão, tchau, tchau.